Boa noite a todos. Deixa eu só acertar aqui. Bom, hoje o que eu trouxe foi um estudo que eu preparei há algum tempo e como sempre, eu sou muito questionadora e sempre vai ficando algumas perguntas que eu não consigo me responder, né, porque é só mesmo com o tempo e com a experiência para a gente conseguir esses questionamentos, essas respostas desses questionamentos. E aí, essa semana, eu peguei novamente esse estudo e modifiquei algumas coisas. E o meu espanto é que, quando a gente começa a estudar algo, aquilo que a gente acha que a gente sabe, na verdade, a gente vê que a gente não sabe nada, né? E as situações da vida, no dia a dia, faz com que a gente observe os pontos dos quais a gente está estudando. Ou seja, os ouvidos mais próximos aqui são os meus. Então, com certeza, tudo isso hoje que eu trouxe, ninguém mais do que eu precisa aprender. E hoje eu vim falar sobre caridade. Tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 15, que até que tem aquela parábola de Jesus sobre o bom samaritano. E esse capítulo, o título dele é que fora da caridade não há salvação. E essa frase sempre me chamou muita atenção. Primeiro, porque ela é incisiva. E Kardec deixa muito claro, fora da caridade não há salvação. Então, não existe meio termo. Ele está nos dando um caminho. Se eu quero a salvação, eu vou ter que aprender a ser caridosa, eu vou ter que aprender o que é a caridade. E o interessante é que, eu buscando em alguns arquivos, eu achei uma frase de Chico, um questionamento que ele teve quando lhe perguntaram a questão do espiritismo, da caridade, de como que ele via toda essa mudança, qual que era a proposta do espiritismo para essa humanidade, né, que era uma proposta nova em questão de religião. E Chico respondeu o seguinte, que ainda bem que Kardec escreveu que não há salvação fora da caridade. Porque, se por um acaso Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, Chico teria seguido outro caminho. Agora, quando Kardec falou que fora da caridade não há salvação, ele abraçou todas as religiões, porque significa que fora do amor não há salvação. Então, não é uma religião que salva, mas sim o conjunto de todas, porque é o amor. Então, é essa atitude de caridade que vai levar à salvação. E aí eu fico me questionando, né? Porque salvação todo mundo quer. E me vem sempre a ideia de que, quando a gente fala de salvação, a gente imagina algo perigoso, algo que está nos acontecendo, que coloca a nossa vida em risco, e, de repente, a gente sai dessa situação de risco e vai para uma situação de conforto, de tranquilidade. Então, eu vejo como se fosse uma porta que eu tivesse que abrir ou que eu tivesse que transpor. Porque, na hora que a gente fala que existe a salvação, e aí a gente escuta muito as frases, né, que a salvação é do Cristo, que Cristo morreu para nos salvar, que somente o Cristo nos salva, e várias outras frases que a gente escuta. Mas, na verdade, a vida do Cristo foi um caminho para essa salvação. Porque a salvação, na verdade, é um momento de paz, um momento de equilíbrio. Seria aquele ponto da nossa vida, desta encarnação ou das próximas, né, depende aí de como que nós vamos conseguir conciliar isso, onde a gente se encontra em paz, se encontra em equilíbrio, em harmonia com o todo. Então, a própria vida do Cristo é um caminho para essa salvação. E, continuando sobre esse questionamento de caridade, na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é caridade. E os espíritos respondem que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Tenho certeza que vocês já cansaram de ouvir isso aqui. Muitos até já decoraram essa questão do Livro dos Espíritos, e eu já sei de cor também. Mas o tanto que isso é realmente difícil. Porque, se fosse fácil, com certeza todos nós já estaríamos salvos. Todos nós já estaríamos nesse ponto de equilíbrio, de tranquilidade, de paz. E, na verdade, não é bem assim.
Cada um de nós enfrenta problemas, enfrenta angústias, mágoas, das diversas maneiras, principalmente porque nós estamos num planeta de prova e regeneração e estamos ainda caminhando nessa perfeição. Então, isso significa que a gente ainda não entendeu o que é essa caridade. Então, quando os espíritos respondem que a caridade se divide em 3 atitudes, que seria essa benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas, eles estão nos dando as atitudes que nós temos que ter para que a gente consiga esse ponto de equilíbrio. É até fácil quando a gente pensa, né, assim, não, mas eu sou uma pessoa benevolente. Benevolência é ser bondoso. Eu sou uma pessoa bondosa. Eu sou uma pessoa indulgente. Eu compreendo as imperfeições do outro. E eu também sei perdoar. A gente pensa, né, pelo menos dentro de um verniz social, dentro dessa imagem que a gente costuma fazer com que as pessoas tenham de nós. Então, dentro desse verniz social, eu me mantenho como a boazinha, eu me mantenho como aquela que perdoa as ofensas. Isso dentro de um parâmetro de uma sociedade. Mas eu, lá no íntimo, ou então com a convivência dos mais íntimos, muitas vezes eu não sou assim. A gente até brinca, né, que existe uma dificuldade entre as personagens que a gente vai criando na nossa vida. Porque eu crio uma amável aqui dentro do centro, eu tenho uma amável lá no trabalho, eu tenho uma outra que é de casa, eu tenho uma outra com a família. E aí? Como é que eu vou ficar vivendo entre esses personagens? Por isso que a gente ainda não entendeu o que é realmente essa caridade. Porque eu faço, muitas vezes, essa caridade dentro desse verniz social, dentro dessa imagem que eu quero que os outros tenham de mim. E eu vou dar exemplo assim, bem simples, que eu comecei a me questionar e eu percebi que realmente a gente ainda escorrega nesses itens. Quando a gente fala de benevolência é eu ser bondoso. Então, eu sou bondoso com todo mundo, pelo menos é o que eu penso, né? Então, dentro de uma sociedade, eu vou analisar as situações das pessoas que precisam de ajuda, sem nenhum problema. Só que a gente vive numa sociedade, principalmente dentro de uma questão de trabalho, e muitas vezes nós temos que ter atitude de liderança. Quantas vezes eu realmente tenho essa bondade, tenho essa benevolência com aqueles que são subalternos, com aqueles que eu tenho que passar as ordens? Porque a gente cumprir as ordens é uma coisa, mas na hora que a gente precisa mandar os outros fazer alguma coisa, na hora que a gente está numa posição de liderança, nós precisamos ter essa benevolência. Ela não é com todos. Eu sou benevolente com as pessoas com as quais eu tenho afinidade, com a família, com os amigos. E com aquelas pessoas que eu não tenho afinidade? Eu consigo ter essa benevolência? Eu consigo ter esse olhar bondoso sobre ela? A indulgência, que é o ser tolerante com as imperfeições. Quando, às vezes, uma criança chega e nos entrega um desenho, um filho, um sobrinho, qualquer criança que faz aqueles desenhos todos rabiscadinhos e entrega para a gente acha a coisa mais linda, né? Parece uma obra-prima feita de um monte de rabisco. Mas a gente entende, porque a criança tem idade, que ainda não tem a coordenação motora. Eu entendo que não é uma obra-prima, mas eu acho aquilo uma gracinha. Muitas vezes, nós deparamos depois, na vida adulta, com pessoas com determinadas imperfeições e a gente exige daquela pessoa uma obra-prima, e ela não é capaz de fazer. E eu não sou tolerante com essa imperfeição, eu não sou indulgente, eu não consigo. Na criança, eu percebo que ela é menor, então é mais fácil eu ser indulgente com ela. Mas quando eu me deparo com o adulto e com as imperfeições, porque todos nós somos imperfeitos, e ninguém vai fazer obra-prima, e nós queremos que as pessoas que estão ao nosso lado façam obras-primas para nós, e quando a gente recebe um monte de rabisco, nós reclamamos. Então, nós não somos indulgentes. Nós não conseguimos perceber essa imperfeição do outro e agir com essa indulgência, com essa tolerância. E o perdão? O danado do perdão, né? Que, às vezes, a gente escuta muito, né? Não, eu perdoei. Mas é o seguinte, eu aqui e ele lá. Então, eu não perdoei, né? Ou então, também é comum a gente falar assim, não, eu perdoei, eu esqueci.
Infelizmente, quem esquece pode lembrar. E aí, na hora que lembra, lembra tudo de novo, as mágoas, tudo. Então, perdoar não é viver longe, não é esquecer. Perdoar é compreender. E a mensagem que os Espíritos nos dão a respeito do perdão é que eu realmente sei quando eu perdoei, quando eu não quero nada em troca desse perdão. Ou seja, eu não quero que aquela pessoa sofra nenhum tipo de pena ou que também não tenha nenhum ressarcimento comigo. Às vezes a gente perdoa e fica pensando assim, lá no íntimo, mas a vida ensina, né? Justiça divina é mais forte, vai, não tem problema, eu perdoei, mas lá na frente essa pessoa vai entender que está errado. Será que ela realmente estava errada? Se nós estamos dentro de uma doutrina espírita, que a gente acredita na reencarnação, acredita na questão da causa e efeito, é complicado a gente julgar quem realmente está certo e quem está errado. Então, nessa questão do perdão, o perdoar verdadeiramente é quando eu compreendo a atitude do outro e eu não quero que ele seja penalizado e que nem eu tenha nenhum ressarcimento desse dano que eu estou achando que tive. Isso é o verdadeiro perdão. E quando a gente traz isso de uma forma mais profunda, nós percebemos que isso é difícil. Porque, como eu disse antes, dentro dessa casca social, a gente consegue fazer isso. A gente consegue, muitas vezes, sorrir quando está com vontade de chorar, ou quando está com uma vontade de esganar a pessoa, dar aquele risinho, ser educada. A gente consegue. Mas a proposta é um pouco maior. Essa caridade ou essa casca social, ela não é verdadeiramente quem eu sou. Então, para que eu entenda essa caridade que vai trazer essa salvação, eu preciso entender algo mais profundo. Porque se a salvação é essa paz, esse equilíbrio que eu tanto busco, eu vou precisar compreender isso dentro desse meu campo sentimental, dentro desse campo espiritual, dentro daquilo que eu realmente sou, um espírito. Então, eu acredito que quando Kardec fala para nós dessa forma tão clara, tão firme, que fora da caridade não há salvação, ele está falando de uma caridade mais profunda, que a gente ainda não conhece, ou que, se a gente conhece, a gente ainda faz pouco. Voltando nesse exemplo de uma porta, eu realmente vim com essa imagem. É como se essa salvação, esse mundo tranquilo que eu desejo, fosse uma porta que eu teria que transpor. E essa chave chama caridade. Eu tenho essa chave na mão. Só que na hora que eu olho para essa chave e que eu vejo onde que fica aqueles dentinhos dela, que é o segredo da fechadura, ela não tem esses dentinhos. Eu tenho a chave, a porta está na minha frente, só depende de mim. Mas essa chave não consegue abrir. Eu preciso fazer essa chave. Eu preciso construir esse segredo, esses dentinhos dessa chave. Então, eu vou ter que analisar realmente a minha vida. Dentro desse contexto, eu percebo que, na verdade, caridade não é só essa atitude que eu tenho com o outro, mas a caridade, ela torna-se uma forma de viver. Através dessa forma de viver, através dessa forma em que eu observo a vida, que eu vou pautar minhas atitudes na vida, eu vou construir essa chave. E eu fiquei me indagando, mas como que eu vou viver de forma caridosa? Porque eu entendo que, de repente, você dá uma esmola a quem precisa, entregar uma cesta para quem precisa. Isso é caridade. Mas eu já acho que isso não é só a caridade que Kardec fala. Então, o que eu preciso? O que eu preciso para entender o que é viver em estado de caridade? Como que é observar a vida dessa forma? E eu cheguei na conclusão, se nós analisarmos todos, os grandes vultos que já passaram na humanidade, todos esses ensinamentos, a gente teria que ter 2 atitudes diárias, 2 comportamentos diários que iriam fazer com que a gente, aos pouquinhos, caminhasse e compreendesse essa real caridade. O primeiro é o servir. Jesus, quando aqui esteve, ele falou isso para nós, Ele disse de forma muito clara que ele não veio para ser servido,
e sim para servir. E eu pergunto a mim, e no caso a vocês também, como que é a nossa atitude perante a nossa vida? Eu estou aqui para servir ou eu quero ser servido? Como que eu me posiciono na vida? Quando eu penso nessa questão de servir, não é a questão da gente fazer tudo que todo mundo manda, porque senão a gente acaba virando, não vou falar assim um capacho, mas acaba sobrecarregada de coisas a fazer e não vamos dar conta de nada, porque existe um limite físico e tudo mais. Então, não é deixar de falar não naquilo que a gente não consegue fazer, mas é o servir. E o que é esse servir? Eu peguei como base a questão 573 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual que seria a missão da vida de cada um. Porque todo mundo, quando aqui reencarna, tem uma missão. Existe algo a ser feito. E os Espíritos resumem na última linha que cada um realmente tem uma missão a ser feita neste mundo, já que cada um pode ser útil para alguma coisa. Então, o que é servir se não é ser útil? Essa é a missão de cada um, é ser útil. Nós viemos aqui para ser útil, para servir. Jesus já nos deu o exemplo lá atrás, quando ele disse que ele não veio para ser servido, ele veio para servir, ele veio para ser útil. E essa é a proposta de cada um de nós. Temos que ser útil. E o que é ser útil no nosso dia a dia? É tão simples. É quando eu, dentro do meu trabalho, eu não me apego só àquilo pela qual eu sou paga para fazer, mas eu vou um pouco além. Eu compreendo muitas vezes a necessidade das pessoas que estão próximas e eu faço um pouco além daquilo que precisa ser feito. É quando em casa eu percebo que se a casa está organizada porque alguém fez isso. E eu não complico a vida dos outros, eu ajudo. Eu consigo ser útil quando na sociedade eu não aponto só os problemas e tento buscar também soluções. O ser útil, a gente consegue fazer isso desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. É só nós observarmos. E se a gente conseguir colocar esse ser útil, essa utilidade da nossa vida, colocando isso com benevolência, com a indulgência e com o perdão, nós estamos no caminho que o Cristo nos ensinou. Essa é uma das propostas da nossa encarnação. Nós não viemos aqui para fazer grandes feitos. Alguns até que sim. Mas a nossa principal função aqui é ser útil, principalmente com as pessoas, é facilitar a vida das pessoas. Por que muitas vezes, em vez de eu facilitar, às vezes eu complico a vida dos outros, né? Eu exijo um monte de coisas, eu complico os horários. Então, se a gente conseguir fazer isso, servir, colocando nessa nossa atitude de servir, essa benevolência, essa indulgência, eu estou no caminho que o Cristo me mostrou. Já estou fazendo uma parte do que seria a caridade. Essa que eu preciso aprender. Bom, então eu disse que a gente precisa construir essa chave da caridade. O primeiro ponto seria o servir. Então eu teria que ter na minha atitude diária essa ideia de ser útil às pessoas. Qual que seria a outra parte? Doação. Doação todo mundo faz aqui, com certeza. Nós doamos alimentos, nós doamos roupas. E isso é muito válido. Primeiro que já vai ensinando a gente a questão do desapego. E realmente existem famílias que são assistidas, que precisam dessa doação. Então, isso é muito válido. Até peço que continuem fazendo as doações de cestas, de roupa, que a Vita agradece, né? Porque existem famílias que são cadastradas e que precisam dessa ajuda. Mas a doação é mais do que isso. Um dia, assistindo uma palestra da nossa amiga Sandra Sene, e ela falou algo que me chamou muita atenção. Diante dos estudos dela, ela colocou que doação não é só eu pegar algo material e entregar para alguém. Eu pego uma blusa que eu não uso mais e vou entregá-la em doação. Eu pego um alimento que eu comprei e entrego em doação. Isso, na verdade, é uma transferência de propriedade, porque eu estou comprando algo que é meu e estou entregando para outra pessoa usar. Eu estou transferindo a propriedade que é minha para outra pessoa. Que doação seria mais do que isso. Doação é algo que não se transfere. Doação é doar,
é dar de si. E aí, se nós percebemos nessa frase de doação, nós vamos entender que não é só essa doação material que a gente precisa fazer. Nós precisamos doar de nós mesmos, seja num olhar amigo, seja no ouvido quando um amigo precisa conversar, seja no tempo. A gente anda numa correria, de repente a gente não tem tempo nem de olhar para as pessoas que estão à nossa volta. A gente não tem tempo de andar na rua e observar as coisas realmente. A gente vai num atropelo de afazeres, numa briga constante contra o relógio. Tempo é algo que eu não consigo transferir. Tempo é algo que é meu. Então, se eu quero realmente doar, eu consigo doar meu tempo, porque eu estou dando realmente algo meu, que não se transfere. Quando eu dou um sorriso, quando alguém precisa realmente, quando está passando por alguma dificuldade, quantas vezes nós temos amigos que estão doentes ou com algum problema, a gente sempre fala assim, nossa, mas eu não tenho tempo para uma visita. E, de repente, às vezes, um telefonema, ir na casa, né? Hoje, nesse mundo digital, a gente conversa tudo por WhatsApp, né? Mas a gente precisa desse calor humano, a gente precisa dessa convivência, a gente precisa dessa troca de energias. Porque quando eu estou com uma energia ruim, já estou triste, eu preciso que uma outra pessoa chegue próximo com uma energia boa, com essa doação, e faça com que levante meu astral. Por isso é tão importante a convivência. E por isso que a doação, essa doação da caridade, ela é além do material. O material faz parte? Sim, faz parte. Mas vamos entender a caridade como algo mais profundo. Então, a gente precisa aprender a doar de si. E quando eu estava fazendo esse texto, eu recebi um poema da Denise. Eu estava comentando com a Denise que eu tentava falar sobre isso, mas eu não conseguia encontrar palavras para poder realmente explicar o que é essa doação de si, sem entrar num outro assunto. E ela pegou e me passou um poema. E até eu peço licença para lê-los, porque, no meu ponto de vista, ele foi perfeito, que ele caiu direitinho aqui. O poema chama Dá de ti. Dá de ti, quanto puderes, o talento, a energia, o coração. Dá de ti para os homens e as mulheres, como as árvores os frutos dão, e as águas das fontes são. Não somente o sapato que não queres, ou a capa que não usas no verão, darás tudo o que fores e tiveres, o talento, a energia, o coração. Darás sem refletir, sem ser notado, de modo que ninguém diga obrigado, ou te deva dinheiro ou gratidão. E com espanto notarás um dia que viveste fazendo economia de talento, de energia e de coração. Isso é o que a gente pode realmente doar. E nós vamos perceber que essa doação, ela é inesgotável. Quanto mais eu der o meu tempo, eu vou conseguir fazer tudo que eu preciso e eu vou ter tempo. É algo estranho, né? Mas é real. Quanto mais eu der a minha alegria, mais alegria eu vou ter. Quanto mais eu der a minha amizade, mais amizade eu vou ter. Então, essa é a verdadeira doação. Então, se nós quisermos ter essa atitude de caridade na nossa vida, nós vamos ter que nos pautar diante dessas atitudes diárias, que é o servir e o doar. E quando a gente fala dessa situação de doação, fica muito claro, né, a questão, sim, do amor, porque, normalmente, quando a gente fala assim, aquela pessoa ela doa tudo de si, aí a gente lembra da mãe, que cuida da criança, pede noites de sono, que participa de toda a criação, todos aqueles momentos que a criança precisa. Então, vem sempre essa ideia, quando a gente fala de doação e de servir, vem sempre a ideia do amor. Mas, na verdade, mesmo sendo o amor, esse sentimento sublime, esse ponto de interseção e de ligação de todos os seres, se a gente não tiver a caridade, o amor não vai ter sentido. O amor, ele só consegue ser sustentado, ele só consegue ser operoso, ele só consegue ser realmente produtivo se a gente tiver
dentro desse sentimento do amor, esse combustível da caridade. Vai ser a caridade que vai fazer com que realmente o amor produza os frutos que a gente espera que ele faça. Quando eu estava lendo esse texto, eu achei alguns exemplos do Simonetti que eu achei muito interessante, porque quando a gente fala assim, mas a caridade precisa estar do amor, a gente sempre entende que o amor é algo tão perfeito, tão amplo, mas ele deu uns exemplos aqui muito interessantes. Se a gente encontrar na rua uma pessoa que está passando por alguma necessidade, seja uma mulher com filhos pequenos, um pedinte, qualquer situação que traga em nós uma certa pena e que dê a vontade de ajudar, nós vamos olhar aquela cena, provavelmente alguns vão dar alguma esmola, alguma coisa, e com certeza a maioria vai fazer uma oração, vai pedir para que os espíritos, para que Deus, para que o anjo da guarda, para que a espiritualidade proteja aquela pessoa, aquela família em necessidade. E com a consciência tranquila vai embora. É o amor, é a compaixão. Mas faltou a caridade. Faltou a caridade por quê? Em muitos momentos, nós somos instrumentos da espiritualidade. Quando eu encontro com uma situação e eu simplesmente faço uma oração e não olho, lembra do servir e do doar-se? Eu não olho naquela pessoa, eu não entendo realmente o que ela está vivendo naquele momento. Às vezes, a espiritualidade precisa de alguém para que seja instrumento, para que dê uma palavra, para que fale algo que, de repente, a desperte. Nós conhecemos vários depoimentos de pessoas que estão em recuperação, que contam histórias que estavam, sobre efeitos de drogas e tudo mais, e que, de repente, uma pessoa que falou algo ou que fez algo foi o momento necessário para que eles despertassem. Então, a gente tem a compaixão, a gente tem o amor de ver aquela pessoa em necessidade, mas faltou a caridade da gente parar, da gente olhar naquela pessoa. De repente, ali é um momento de intuição, de repente, a espiritualidade estava precisando de uma pessoa para que falasse algo ou lhe desse um caminho. Então, por isso que, se a gente não tiver a caridade no nosso dia a dia, esse amor se torna inoperante. Uma outra situação, podemos ter amigos de longa data, um amor verdadeiro, e, por algum motivo, algum desentendimento, alguma palavra mal colocada, nós criamos uma mágoa, criamos um rancor diante de alguma situação, e aquele amor que tínhamos com aquele amigo, de repente ele desaparece, porque faltou esse olhar caridoso de entender a imperfeição do outro, a indulgência, a tolerância. E o que eu faço? Aquele amigo de tantos anos, aquele afeto, aquele companheiro de jornada, de um dia para o outro torna-se um estranho, e eu perco essa amizade. Então, novamente, somente o amor não vai nos bastar, a gente precisa ter a caridade. E também na vida em família, num casamento, com os filhos, quantas pessoas que se amam, constroem ali um lar, constroem uma casa, e diante das dificuldades, sejam elas financeiras, emocionais, uma situação de ingratidão, situações de incoerência, se não tiver ali a caridade, que entra a indulgência, a tolerância, o perdão, o que vai acontecer? Aquele afeto que poderia reparar situações acaba se tornando uma lente de aumento para as mágoas, para as dificuldades e para tudo mais. Aquele lar que seria talvez um ponto de encontro e de equilíbrio torna-se, na verdade, um transtorno e prejudica mais ainda. Então, sem a gente entender realmente essa questão da caridade no nosso dia a dia, nós, mesmo que tenhamos um amor profundo por alguém, esse amor, uma hora, vai cair, porque somos imperfeitos. Vivemos com pessoas que são imperfeitas. Essa é a nossa caminhada, esses são nossos companheiros. Assim como nós erramos, as pessoas que estão do nosso lado também errarão. E vão errar, já erraram, vão continuar errando e vão errar mais ainda no futuro, porque essa é a nossa caminhada. Então, não existe amor que vai sobreviver sem o ato de caridade. Não existe vínculo de pai e filho que vai se sustentar sem a caridade.
Eu acredito que por isso que Kardec foi tão claro, foi tão incisivo em dizer que sem a caridade não há salvação. Porque a salvação não é esse ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio, quando nós temos esses afins, vai ser com todo mundo. Então, não tem como. Eu não tenho como seguir adiante e deixar atrás companheiros, deixar inimizades. Nós estamos todos juntos nessa jornada. E falando sobre caridade, Paulo fez uma carta aos Coríntios, e esse texto foi até adaptado na voz do Renato Russo. E quando ele fez essa música, fez muito sucesso, uma música de uma sensibilidade maior. Mas, na verdade, o que Paulo fala é sobre caridade. E nessa carta aos Coríntios, que, conforme a história, era o período que os primeiros cristãos estavam sendo perseguidos e tudo mais. E essa epístola, ela faz parte do Evangelho, nesse capítulo 15. E eu quero ler para vocês, porque talvez eu falando aqui eu possa perder alguma essência. E, além dela ser pequena, ela realmente traz uma explicação muito bonita sobre o que é caridade. Paulo, na carta aos Coríntios, nos Coríntios, ele diz o seguinte: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a dos anjos, mas não tivesse caridade, não seria mais que um bronze que soa e um símbolo que retine. E se eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, e tivesse uma ciência perfeita de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível, a ponto de transpor montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. E se eu tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não busca seus próprios interesses. Não se gabe e não se irrita com nada. Não desconfia nem se regozija com a injustiça, mas com a verdade. Ela tudo suporta, em tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Permanecem hoje essas 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior delas é a caridade. Então, Paulo, o apóstolo Paulo, novamente nos confirma uma das maiores virtudes que poderemos conquistar nessa construção nossa é a caridade. E quando Paulo fala isso, ele deixa isso muito claro, porque não adianta que eu tenha o verbo mais sublime, ou seja, que eu tenha o dom da palavra, que eu fale de forma mais eloquente, mais bonita, que todos consigam perceber. Não adianta que eu tenha uma mediunidade apurada, que eu tenha um conhecimento profundo sobre todas as ciências, que eu tenha essa convicção poderosa, ou que eu tenha um desapego, ou que eu não tema a morte. Nada disso me adianta se eu não tiver a caridade. E o que é essa caridade? É esse desinteresse pessoal. É o desejo sincero de servir ao semelhante e a doar-se. Se eu conseguir servir e doar, mesmo que eu não tenha tudo isso, todas essas características que Paulo coloca, mas eu tendo isso dentro da minha pequenez, dentro do meu espírito ainda imperfeito, diante de todas as dificuldades do meu dia a dia, eu estou no caminho que o Cristo me ensinou. E, já que, quando eu estava finalizando, eu gosto muito daquele livro, Pão Nosso. Aqueles que não têm, eu até aconselho a ter, porque é uma leitura gostosa, são capítulos pequenos e com temas interessantes. E um desse capítulo falava sobre caridade. E, quando eu, finalizando esse trabalho, eu ainda fiquei pensando, eu falei, sim, realmente, todos nós queremos ter essa paz, essa plenitude, chegar num ponto onde a gente compreenda realmente o que é a vida, quais são os nossos aprendizados, quais são as nossas reais necessidades. Mas, se Kardec já falou que sem caridade eu não consigo essa salvação, eu não consigo chegar nesse ponto, então eu preciso realmente colocar essa caridade em prática. E aí, nesse livro Pão Nosso, que é a psicografia do Emmanuel, tem uma história, agora eu não me recordo qual que é o capítulo, mas ele conta que Jesus e os apóstolos, eles estavam reunidos na casa de Pedro.
E sempre quando tem essas histórias, eu fico imaginando, né, como que deveria ser a vida desses homens, né? Porque apesar deles serem especiais, porque abandonaram tudo e realmente seguiram ao Cristo, né, a Jesus, um homem que eles desconheciam, na verdade eram homens parecidos com o que nós somos, com as suas dificuldades, com as suas famílias, com seus medos e tudo mais. Com uma grande diferença, né? Porque eles realmente abandonaram tudo e foram. Eu acredito que hoje, se nós tivermos um convite desse, muitos de nós, né, nós não vamos ter coragem de abandonar tudo e seguir o Cristo. É complicado, é uma situação ainda que a gente não consegue entender esse desapego, né? Nós ainda estamos ainda muito presos nesse materialismo nosso. Mas quando a gente escuta essas histórias de Jesus com os apóstolos, principalmente essa aqui, onde eles falam que eles estavam reunidos na casa de Pedro, e sempre quando eles estavam na proximidade, eles iam à casa de Pedro para cear e para conversar. E lá eles estavam conversando, principalmente sobre essa questão da caridade. Como que eles iriam conseguir ajudar ao próximo sem dinheiro? E eles questionavam entre eles o seguinte, que aqueles que tinham posses poderiam ajudar melhor o próximo. Poderiam comprar peles, distribuir pão, poderiam fazer várias coisas. E quem não tinha dinheiro? E eles estavam chegando na conclusão que, para ajudar, para fazer a caridade, precisaria ter dinheiro. E o que eles iriam fazer? Porque eles não tinham. Jesus escuta a conversa entre eles e vai se chegando e interfere nessa conversa. E aí os discípulos, já acostumados com as parábolas de Jesus, provavelmente todos se assentam, né, já buscando as palavras do Mestre. E Jesus começa a contar uma história. Ele conta que um determinado homem, um devoto da lei, o devoto da lei seria um cristão, como hoje a gente conhece, né? Seria aqueles que acreditavam que seguiam as leis daquela época. Então, que esse homem, em um sonho, ele foi designado pelos anjos celestiais para que ele, a partir daquele momento, ele vivesse num exercício constante de caridade. O devoto acordou desse sonho, entendeu essa mensagem, mas ele ficou a pensar como ele poderia agir com caridade. Ele vivia em extrema pobreza, ele com a sua esposa e filhos, e eles não podiam retirar nenhuma parcela pequena dos seus recursos financeiros, uma moeda sequer, porque se ele retirasse, iria fazer falta para seus filhos. Então ele ficou com aquele sonho na cabeça, mas como que ele iria fazer? Mas a proposta de fazer caridade fez com que ele mudasse. E ele passou a ter gestos de conforto às pessoas que chegassem perto dele, palavras de estímulos. Ele começou a entender que ele poderia dar um pouco mais de si num ato de caridade. Mas mesmo fazendo isso, ele ainda ficava magoado, porque ele percebia essa impossibilidade de distribuir o agasalho ou o pão àqueles que batiam-lhe à porta. Mas mesmo ele não tendo essa condição de fazer essa caridade pública, que seria essa caridade à vista dos outros, que era dar o alimento, que era dar o agasalho, que era dar o pão àqueles que chegavam, ele percebeu que ele podia fazer o seguinte: ele iria começar a guerrear contra o mal. Em todas as circunstâncias. Ele era pobre e não tinha como ajudar o próximo. Então, como ele tinha recebido aquele desígnio desses anjos celestes, daquele momento até o final da sua vida, ele iria ser um empreiteiro na terra a favor da bondade. E assim ele foi vivendo seus dias. O que ele fez? Ele passou a cuidar dos seus pensamentos. Quando alguém chegava perto dele fazendo alguma maledicência, falando mal de alguém, ele calava e, com educação, ele falava das virtudes daquela pessoa que estava sendo caluniada. Quando alguém se aproximava dele com ira, com raiva, ele recolhia-se e compreendia que aquela atitude era uma enfermidade. Ele não reagia e sempre tratava o ofensor com fraternidade. Era como uma febre que logo iria passar. Quando ele observava a intranquilidade de alguém,
ele chegava com palavras boas, tentando desfazer essas nuvens que tiravam essa tranquilidade da pessoa, desfazendo a mágoa, desfazendo o medo, desfazendo essa revolta. O zelo desse homem era tanto que, quando ele andava nas ruas públicas, ele chegava a catar lixos e pedras para evitar que outras pessoas se machucassem, andando ali despercebido. E ele foi seguindo dessa forma durante a vida toda. E um dia ele desencarna, ele morre. E ele chega no tribunal, nesse tribunal divino, onde alguns entendem que seria, né, o julgamento. E nesse tribunal ele aparece de uma forma muito humilde, desalentado, receoso até, porque ele achava que ele não tinha feito a proposta que os anjos tinham dado a ele, que era fazer a caridade. E ele temia essa falta que ele tinha cometido na vida, porque ele não cumpriu aquilo que tinha sido determinado. Quando, de súbito, ele recebe uma luz muito forte que chega até seu peito e ilumina totalmente. Ele, percebendo toda aquela claridade, ele, em lágrimas, querendo entender o que tinha acontecido, porque ele não se achava digno de receber aquele prêmio. E aquele anjo que estava lhe entregando aquela luz forte lhe diz que ele era merecedor, porque durante toda a sua vida ele foi triunfante nessa guerra contra o mal, nessa luta, nessa empreitada de combater o mal em si mesmo. Os discípulos que estavam na sala com Jesus ficavam todos observando, né, tentando entender qual era essa mensagem do Mestre, porque o que o Mestre dizia é que não precisava realmente de dinheiro para fazer a caridade. E Jesus, naquela forma bondosa, ele continua junto com seus discípulos, porque as mensagens do Mestre, muitas vezes, eram além daquilo que aqueles homens conseguiam compreender. E Jesus, de uma forma mais clara, ele fala para cada um: continuemos a distribuir o pão e a cobertura, acendendo a luz para a ignorância e intensificando a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não devemos esquecer-nos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina virtude da caridade, ainda desconhecida para nós. Então, não existe desculpa para a gente não fazer a caridade. Mesmo que a gente fale assim, mas eu não tenho o que doar, eu não tenho, a gente tem tempo, a gente tem braços, pernas, nós temos condições de andar, nós temos condições de ir até as pessoas, nós temos condições de servir e de doar. Doar sem gastar nada, doar de si mesmo, doar seu trabalho, doar seu tempo. E o mais interessante disso tudo é que, quando a gente acha que a gente está fazendo um bem para o outro, na verdade, a gente está fazendo um bem para nós mesmos. Por que fora da caridade não há salvação? Porque a gente sai dos nossos problemas, a gente sai desse mundo egoísta, a gente sai dessa percepção que eu sou o centro de tudo e que meu problema é maior do que todo mundo, que minha vida é pior do que a de todo mundo. Eu consigo enxergar a vida das outras pessoas. E nessa situação onde eu consigo ser útil, utilizando esses passos do Cristo, eu vou distribuindo sementes de bondade, sementes que eu nem sabia que tinha. E aí, né, lembrando uma frase do Pequeno Príncipe, né, que esses dias eu estava lendo, sempre fica um pouco de perfume na mão de quem oferece rosas. Então, mesmo que a gente dê, achando que dê tudo aquilo que nós temos, nós ainda temos uma fonte inesgotável, porque todos nós somos, em essência, filhos de Deus, criados à imagem e semelhança deles. Então, esse caminho nosso de salvação, essa busca nossa dessa paz, dessa tranquilidade, é uma construção nossa. É uma atitude diária que nós vamos decidir, vivendo, servindo e doando-se, ou vivendo de forma egoísta, prestando atenção somente nos seus problemas, analisando a vida como se eu estivesse aqui para ser servido, onde todos tivessem que fazer minha vontade. Assim, cada vez mais, essa tão esperada salvação vai ficando longe. Bom, gente, eu agradeço a atenção de vocês e, com certeza, hoje vocês já fizeram a caridade de vocês, porque ficaram aqui me ouvindo pacientemente, né? Mas essa foi a proposta, e que a gente consiga. É um trabalho que
eu tenho assumido até no meu dia a dia também, que é começar a olhar com essa forma mais carinhosa, buscando servir e o doar-se. Agradeço a atenção de todos e boa noite.